Olá, pessoal. Ah, eu vou ah, fazer de novo a gravação da aula, porque eu coloquei aí para gravar, ele apareceu até que estava gravando, porém deu algum erro aqui na finalização e não gravou a aula. Então, eu vou gravar de novo a revisão para vocês aí, para vocês terem acesso à revisão da aula. Então, vamos lá. A primeira parte importante aí que a gente viu foi sobre solos, né? O que interessa bastante para a gente aí é como é feita essa formação de solos e como são formados os horizontes dos solos, tá? Então a gente sabe que aí dentro dos solos a gente vai ter intemperismos, forças físicas, reações químicas, forças biológicas e todas essas forças juntas aí vão formar o nosso solo. Então, como forma o solo? Então a gente precisa ter clima, organismos, materiais de origem, relevo e o tempo. Ou seja, esse tempo é porque vai durar aí bilhões de anos para se formar um solo completo, tá? Um solo maduro que a gente fala. Então ele se inicia de uma rocha, tá? Que a gente fala rocha mãe, e ela vai começar a se temperizar, ou seja, por ação de ventos, por fraturas na rocha, e assim ele vai se temperizando e vai começar a juntar aí materiais orgânicos em cima desse solo. Esses materiais orgânicos vão começar a se decompor e vai formando alguma vegetação rasteira, e aí vai aumentando essa quantidade de vegetação, aumentando os intemperismos das rochas, até formar nossa rocha, nosso solo completo, tá? Que é aí o nosso solo maduro. Então a gente vai ter a rocha, depois a gente tem a nossa camada aí de rocha intemperizada, temos a nossa parte de minerais e a nossa parte de humus aí. A composição do solo, elas são em média de 45% de elementos minerais, 25% de ar, 25% de água e 5% de matéria orgânica. Então vamos entender essas camadas de solo, tá? Então a primeira parte nós temos a rocha mãe aqui, tá? Ela vai começar a intemperizar e ela vai começar a formar aí a nossa primeira camada aí, que ela é rica em humus, tá? Quando ela vai formando toda essa parte de humus, ela vai formando a parte orgânica. Nós vamos ver isso aí como que é a formação dos horizontes, tá? Que é naquela imagem que eu tinha passado, nós vamos chegar até lá. Então nós temos essa parte rica em humus. A segunda camada é a camada de sais minerais, né? Que a primeira parte é de calcário, argilas, e a terceira parte é a maior parte aí, que é areia, de 60% a 70%. A terceira parte é a parte C lá da nossa parte de horizontes, que são as rochas parcialmente decompostas, tá? Então, essa terceira camada, as rochas já estão parcialmente decompostas, e a quarta camada é as rochas. Vamos entender isso aqui no nosso horizonte. Então, nós temos aqui o nosso solo, que tem o horizonte A, que é a parte. Desculpa, nós temos o horizonte O aqui, que é a nossa primeira camada, tem o horizonte A, que é que a gente fala de humus, né? O horizonte B, que é a parte dos minerais, e o horizonte C, que é as rochas já pré-intemperizadas, tá? E depois vem a rocha mãe. Então, esses são os nossos horizontes. Então, aqui é a parte de humus, né? Depois vem a parte dos minerais, a parte de rochas intemperizadas, que é o horizonte C, e depois a rocha mãe. Tipos de solos. A gente tem solos argilosos, que eles são solos formados com argila,
Porém, no meio desses solos argilosos, que a gente chama de argilossolos, eles têm uma camada também, uma parte também de argila e um pouquinho de areia, tá, gente? Mas a argila geralmente é uma parte impermeável, né? Lembram desculpa, uma parte menos permeável, né? Então essa parte de solos menos permeáveis, eles vão ter aí um acúmulo de água maior, tá? Por causa da permeabilidade. Lembra, a gente já falou das outras aulas sobre porosidade e permeabilidade, tá? A gente tem os solos siltosos, sendo que o silt, ele é um material mais fino do que a argila. Então, ele é um material bem mais leve, é um solo bem fininho. Ele é um solo muito erosivo, tá? Então, a característica de solos siltosos aí é porque ele é muito erosivo, tá? Porque ele tem uma partícula muito fina, muito leve aí desse solo. E a gente tem os solos umíferos, tá? Que é o que a gente fala que é o solo bom para agricultura, que é onde tem a parte orgânica aí, de decomposição de vegetais, de animais. Então ele forma esse humus aí, onde tem micro-organismos no meio do solo e tem várias partes aí, e ele retém bastante a sais minerais aí para plantio de culturas, tá? Então ele é bom para agricultura. Esse é o nosso solo umífero. E o solo calcário? O solo calcário ele tem uma característica branca, de pó branco ou meio amarelado, e eles são usados aí para extração para fertilização de solo. Então, esse é o que a gente chama de solo calcário. Eles fazem extração desse calcário para poder utilizar como fertilizantes aí de solos ou até na pecuária aí, para deixar como matéria-prima aí e também como matéria-prima de cimento e cal, tá? Então, tem solos calcários que eles são para exploração aí de material do cal. Bom, como a gente já falou, a gente tem fatores de formação de solo, que é o clima, os organismos, o tempo, que é o tempo de formação do solo, o relevo e os materiais de origem dele, né? O clima, o importante do clima, aqui é uma parte importante do clima. O que o clima pode alterar nessa nossa situação de solo? Ele altera o intemperismo de rochas, tá, gente? Então, quanto maior o local mais úmido, com incidência maior de chuvas, com incidência maior de água, o intemperismo das rochas são maiores. Então, vocês vão ver aqui que na zona equatoriana úmida aqui, ó, nessa parte em vermelho aqui, os solos são mais intemperizados, ou seja, eles têm solos mais profundos, tá? Porque a intemperismo é maior, então eles são solos mais profundos aí. A gente tem também nas outras zonas quando ele diminui o intemperismo. Então, você pegar no clima tropical e subtropical, o intemperismo já é intensidade média. Em zonas e climas temperados aí, é um baixo grau de intemperismo. Em zonas de clima árido, que nem o deserto, tudo mais, a predominante de intemperismo físico, tá? E na zona de clima frio é muito baixo o grau de intemperismo e zonas de coberta de gelo, como nos polos aí, tá? Então, organismos. Tem organismos que vivem no solo, que eles ajudam a formação do solo. Então, pode ser micro-organismos, vegetais superiores, que são as macroforas, tem os animais, que são as macrofaunas, e tem também o homem, que ajuda aí a formação do solo. Todos esses organismos vivos também ajudam a essa formação de solo. Então, só para exemplificar aqui em desenho, então você tem aí a rocha nua, né? A rocha sem temperismo, ela começando a intemperizar, ela vai formando alguns depósitos aí de orgânicos nessas rochas. Isso vai começar a gerar formação de líquens e musgos, né? E esses líquens e musgos vão aumentando aí essa parte de solo, e ele vai aumentando aí
a quantidade cada vez maior dos nossos solos. Ele vai ajudando a intemperizar as rochas também, né? Aumenta o intemperismo e aí vai se formando o nosso solo. Material de origem. Material de origem é o tipo de rocha que você tem, tá? Então, dependendo do tipo de rocha que está sendo intemperizada, você vai ter um tipo de solo diferente aí, tá? Então, vai depender do tipo de material. E aqui a gente fala também que é difícil a gente estabelecer o processo de evolução de uma rocha para um solo, porque diferente lá da estratigrafia que a gente conseguia verificar lá camadas por camadas de rocha, as eras que elas foram se desenvolvendo e tudo mais, aqui no solo a gente não consegue ver isso, tá? A gente consegue ver qual o tipo de formação, qual o tipo de material, quais os tipos de minerais que tem no solo, mas a gente não consegue saber a época que fez o tempo de intemperização aí para se tornar solo. Outra matéria que a gente estudou foi hidrologia, né, gente? Ou seja, o que é hidrologia? É o ciclo da água e formação de bacias, né? Então, o que é essa hidrologia? Então, a gente tem algumas situações. A água, ela está na terra em forma de oceanos, de lagos, de rios, e ela vai se evaporar, tá? E nós temos também a evaporação do solo e dos vegetais, que a gente chama de evapotranspiração, e ela também ajuda a formação aí de vapores de água, e esses vapores vão se precipitar meteorologicamente em forma de granizo, neve, chuva, e eles vão retornar para o nosso solo. Eles vão infiltrar no solo, ou quando o solo está já encharcado, né, saturado, ele começa a escoar para os nossos lagos e rios aí. Então, é o que a gente já falou. Então, nós temos o escoamento superficial, dois tipos de escoamento, que é o superficial, quando o solo está saturado, tem muita precipitação de água, eles vão escoar pelos nossos montanhas ou pelos nossos caminhos de água aí, eles vão formar aí filetes de água ou córregos menores, né? E esses córregos menores, esses filetes menores, vão dar origem a uma descarga maior aí, que pode ser um rio. Então, às vezes, você tem aí vários córregos interligando num rio ou em um lago, algo assim, e isso que a gente vai chamar de na nossa bacia aí, hidrológica, né? Outro método, outro tipo de caminho que ele tem é a infiltração da água, que nem a gente falou. Então, uma parte da água lá vai se penetrar dentro do solo e ele vai preencher aí, recarregar nossos aquíferos, né? Das nossas águas subterrâneas, que nós vamos falar também daqui a pouco. Então, as nossas bacias hidrográficas, gente, como a gente já falou, o que ela é? Elas são águas que são precipitadas, escoadas superficialmente de vários fluxos de água aí, e elas vão dar origem aí a um fluxo maior aí, que né, a gente falou um rio, um lago, então tem vários pequenos efluentes chegando até ele, e aí vão formar as nossas bacias hidrográficas. E a partir dessas bacias hidrográficas, a gente consegue ver o nosso balanço hídrico. O que é balanço hídrico? Nada mais é do que saber o quanto de água a gente tem precipitando e quanto é a evaporação que a gente tem. Então, se a gente tem uma precipitação maior que a evaporação, ou se a gente tem evaporação maior que a precipitação. Ou seja, se aqui está chovendo mais, ele está alimentando nossos
bacias hidrográficas e nossos aquíferos, né? Então, eles estão criando reservas de água, tá? E daí a gente entra nas nossas áreas de menor intensidade de precipitações. E aí ele vai cair bastante o nível, tá? Nós tivemos aí várias crises hídricas e ainda estamos tendo crises hídricas aí, tá? Então aí é a hora que começa a evaporar ou pelo nosso próprio consumo reduzir a nossa ah, água aí dos nossos lençóis freáticos, das nossas águas subterrâneas, e aí vai reduzindo. Isso a gente chama de balanço hídrico, tá? Então, é através das nossas bacias hidrológicas que a gente mede esse balanço hídrico. Bom, como a gente falou de hidrologia, a gente vai falar aí dos nossos aquíferos, né? Então, a gente falou que a hidrologia aí alimenta também nossos aquíferos, então a gente tem vários tipos de aquíferos. A gente tem o que a gente chama de aquíferos livres, tá? Que eles estão em contatos com a atmosfera, tá? A gente tem aquíferos semi-confinados, que aí nós vamos ter uma camada, só que é uma camada permeável, tá? Então essa camada ela é permeável, ela permite a água tanto percolar para abastecer o aquífero ou para retirada de água desse aquífero, então ele está semi-confinado. Porém, eu tenho uma camada de cima permeável, a camada de baixo ela é impermeável, tá? Outro tipo de aquífero que a gente tem é o aquífero confinado, tá? O confinado ele já tem dois tipos aí. Já tem dois áreas impermeáveis. Então ele vai ter restringindo aqui uma área impermeável embaixo, uma área impermeável em cima. Então esses níveis, dois níveis impermeados, vai manter eles presos aqui, tá? Nós temos um outro tipo de aquífero, que é quando a água fica confinada, que é um aquífero superior aqui. Então, às vezes tem alguma aquífero, alguma rocha com ou alguma camada impermeável aqui. Então ele fica em nível superior aqui, longe do nível de água, né? Longe do nosso lençol freático que a gente fala, né? Então, fora desse nível de água, tem esses aquíferos superiores aqui. Então, ele pode ficar preso em algum material que seja impermeável, aí vão formar tipo bolsões de água aqui, que é nossos aquíferos superiores aí, tá? Tipos de aquíferos que a gente tem. A gente tem os aquíferos porosos, tá? Que eles geralmente são formados por arenitos, tá? Então, ele tem um arranjo aí de grãos, tá? Então, ele vai formar tipo de um arenito. Então, tem um material impermeável aqui e ele vai ficar confinado nessa parte aí. Então, a gente tem os porosos. A gente tem o cárcico, tá? Que é feito aí por alguma cavidade aí por dissolução da rocha, tá? Que ele vai permitir um caminhamento rápido da água. E a gente tem um aquífero fraturado ou fissurado. É onde você pega tipo de um basalto que tenha várias fraturas aí e dentro dessas fraturas ele vai se acumulando as águas, tá? Bom, de águas nós falamos, nós vimos também agora sobre recursos, que é a nossa geologia econômica, né, gente? É a exploração de minérios, né? Então, o que que é recurso e o que é reserva? Bom, recurso são todos os bens minerais e energéticos que potencialmente possam ser úteis para o ser humano, tá? Então, todo minério aí, ou mineral que tem um potencial energético e pode ser útil para o ser humano, ele se chama recurso. E reservas é quando você faz uma análise desses recursos e ele é viavelmente explorável, ele se torna uma reserva desses recursos aí, tá? Então,
a gente fala aí de custo de extração. Então, toda vez que a gente fala de reservas, a gente precisa ver se essas reservas são recuperáveis ou não. Então, como faz esse custo? O custo de extração é, se ele começar a aumentar muito o custo de extração, ele se torna inviável. E se a gente começar com um grau de incerteza, não saber se realmente existe uma quantidade de minério suficiente para exploração, ele também se torna inviável devido a custo de exploração pela identificação de grau de incerteza, tá? Então, a gente tem aí para identificar esses graus de certeza, o que a gente chama aí de o de fator de certeza, né? Que é o teor do minério. Então, como a gente faz essas contas aí? A gente precisa pegar o fator de certeza, que vai ser o teor do minério, né? Ou seja, vai pegar uma porção de solo, uma porção do material aí a ser explorado, vai processar ele e ver quanto foi o teor dele, do minério que você quer explorar. E divide pela média da crosta terrestre. Então, dando um exemplo aí, a gente vai pegar, sei lá, o ferro, tá? O ferro é 5,8% de peso em porcentagem na abundância da Terra, e ele fala que o meu fator aí de concentração, né, é de 5 a 10. O que seria esse fator de concentração? Então, eu vou fazer o processamento do material, e esse meu fator aí tem que ser de 5 a 10 vezes maior que a porcentagem da abundância na crosta terrestre para você ter um local que tenha valor econômico para ser explorado, para se tornar uma reserva, ok? Bom, formação desse minério. Para a gente poder formar um depósito de minério, a gente precisa ter uma fonte, né? Então, vamos supor lá que você tem, lógico que a gente vai ter outros tipos, mas vamos colocar aí, você tem uma rocha rica em minério de ferro e por intemperismo ela vai se decompondo e sendo transportados pela água da chuva, tá? Embaixo eu tenho um vale ou algo assim, um lago ou algo assim, e ela vai se sedimentando nesse local. Então a gente chama essa parte de sedimentação de armadilha, né? Então aí ele vai se sedimentando, sedimentando, forma nosso depósito de mineral. Então, para a gente ter um minério, a gente precisa de uma fonte, de um transporte, de uma armadilha para se formar o depósito aí desse mineral. Outra coisa que a gente tem que entender também é o seguinte: quando a gente está fazendo exploração de minério, a gente tem os minerais de minério, tá? E um mineral que a gente vai chamar de ganga. O mineral de minério, ele vai possuir valor econômico e o mineral de ganga não possui valor econômico agregado. Porém, não necessariamente que ele não possua valor econômico, tá? Ele pode possuir sim, dependendo da exploração que vocês vão fazer, tá? Então, tipo assim, você pode estar explorando o ouro e o custo para você retirar areia e cascalho é muito alto, o quartzo, né, e os argilominerais aqui seja alto para exploração, você vai só explorar o ouro e considerar isso como ganga. Às vezes você pode estar explorando o ouro e também explorar a retirada desse material, se o custo for viável, e muitas vezes pode acontecer que a ganga, numa situação, possa ser um mineral, minerais de minério aí para outra situação de exploração. Bom, como são formados nossos minerais aí? Eles podem ser formados em ambientes magmáticos e vulcano exalativos, ou seja, eles são formados em sistema endógeno ou dentro da crosta, né, dentro do manto, onde ele não vai ter não vai ter contato direto com fluidos magmáticos, mas ele vai sofrer aí a ação da pressão e temperatura, formando magmas aí diferenciados, que são os magmas kimberlíticos, carbonáticos e laprolíticos, né? Então aqui tem um exemplo aqui, uma ilustração. Então tem aqui a fusão aqui do manto, ele não está com contato direto com o nosso magma, mas aqui pela formação de temperatura e pressão ele está formando outros magmas aqui de outros tipos
de magmas. Aí eles vão dar outros formações de minérios a partir desse tipo de magma. Cada um magma desse vai formar um tipo de minério diferente, tá? Aqui ele fala dos tipos de magmas geradores de depósito, tá? Então, que eles vão falar que existem rochas básicas, ele vai formar um tipo de minério, como cromita, platina, níquel, cobalto. Ele fala que alguns magmas de natureza alcalina, eles vão formar outros tipos de minerais, como o craquito, tá? E ele pode formar também aí minerais radioativos, como urânio e zircônio. Os magmas de natureza carbonática vão formar aí depósitos de fosfatos, barita e outros tipos de minerais. E em outros casos, quando tem uma quantidade grande de enxofre aí já é quando a gente tem as nossas fumarolas lá, né, que tem a quantidade de saída de enxofre, eles vão formar outros tipos também de minerais, tá? Então a gente vai ter aí sulfetos maciços vulcanogênicos e a gente pode ter alguns sedimentos exalativos que se chama SEDECs, ah, nesse tipo de, 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 de magma. Na realidade, esse tipo de magma aqui, ele ocorre abaixo do nível da água, né, gente? E daí ele vai, por zonas fraturadas aí, ocorrer o contato com os fluidos aí e modificar toda essa parte aí de minérios. Então aqui tem um exemplo mais ou menos, então vocês vão ver aqui que nós temos o nosso magma subindo, né? Então, nós temos aqui a interface da rocha que está abaixo do nível do mar, né? Então, aqui vai formando o SEDEX, tá vendo? E os vulcanoplastos, tá? Os sedimentos vulcanogênicos, eles são formados aí através das chaminés ou fumarolas que a gente falou, né? Então tem as chaminés que elas vão exalando aí todo o material mais leve aí, ele vai se sedimentando e formando outros tipos de minérios. Então a gente tem aí a formação de chumbo, cobre, nessa área aqui de formação. A gente tem os ambientes hidrotermais, que na realidade são o nosso magma em contato com água, né? Com fluidos. Então, o nosso processo ígneo aí, ele vai ter o contato direto com fluidos. E aí, dependendo do tipo de fluido, vai ter um novo tipo de mineral aí, dependendo das nossas superfícies hidrotermais aí, né? Dos nossos sistemas hidrotermais. Então, nesses depósitos aí, no grupo subvulcânico lá, tem os depósitos voltados pela inclusão de plutons, tá? Que é a solidificação aí dos nossos minerais antes de atingir a superfície, tá? E temos os superficiais aí, ou seja, eles estão alojados ali na crosta em profundidades menores aí. Então, a gente tem a ação aí da água dentro dos nossos diques aí, e aí ele vai formando essa mineralização aí devido ao contato dos higrominerais, tá? Então aí a gente tem a formação aí, então tem a entrada da parte hídrica aqui, formando novos higrominerais. Então a gente vai ter baixas sulfetações e áreas de altas sulfetações, né? E nessas baixas sulfetações nós vamos ter a formação aí de ouro e prata, e de altas sulfetações a gente tem formação aí de ouro e cobre, tá? Então, geralmente, quando a gente fala de ouro, é quando a gente vai
entender aí nesse processo aí que é de hidrotermal, né? Então, quando a gente tem uma classificação hidrotermal, aí é onde a gente vai achar o ouro e a prata, porque ela vai ter essas áreas aí de baixa sulfetação e alta sulfetação aí. Aqui ainda falando dos hidrotermais, daí aqui é o exemplo aqui de como se funciona aí a formação aí de hidrotermais, né? Os tipos de formação, tá vendo? Aqui ele está formando os nossos minerais fora da rocha, e aqui essa parte que a gente falou que vai se decompor depois em sedimentação. Bom, tem um outro tipo também, que são os filões, tá? Ramificados, que a gente chama, uma região chamada de stockwork. O que são esses stockworks aí? Esses stockworks aí são essas ramificações, essa área toda ramificada dentro da nossa rocha. Então tem uma formação aqui, ó, que dá para entender mais ou menos o que ali é. Então, dentro da rocha tem um monte de ramificação. Então, o que acontece? Nessa início de região aqui, onde forma o nosso filão aqui, onde tem um filão, e aí quando ele forma aí os nossos veios, tá? O invólucro de quartzo, ilita, tudo. Então, essa região aqui começa a formar o nosso ouro, tá? Então tem toda essa ebulição aqui e ele vai expelindo para cima. Então aqui nós vamos ter a quantidade forte de minérios aqui, e aqui nós temos a nossa parte de menos formação. Aqui para baixo eles são uma área mais estéril, não vai ter a condição de metais preciosos. Então geralmente ele vai estar nessa ramificação aqui de Stockworks aí. E a gente tem os ambientes sedimentares, né, gente? Que nem a gente falou que tem a parte lá sedimentar marinho, sedimentar de água doce, que vão formando novos tipos, ou depende do tipo de mineral, depende do tipo de sedimentação, em qual situação ele está sedimentando, ele vai formar um tipo de mineral. Tem o sedimentar hidatogênico, que ele é um depósito que, por circulação de água aí não magmática, né? Então ele vai percolar aí em várias outras rochas aí e vai se depositar em outros lugares, tá? Então eles são chamados hidatogênios. Então aqui ele vai explicar o ambiente continental e os tipos de ambientes de sedimentar. Então nós temos aqui algumas ilustração aí de depósito mineral, e daí a gente passa para outras situações que é a exploração econômica aí dos nossos minerais. Então a gente tem a exploração econômica de alguns minerais de valor econômico alto, que é o carvão. A gente tem o petróleo e o gás. Bom, o que a gente precisa saber de carvão? Primeiro, o carvão ele tem algumas etapas aí, alguns estágios de formação, tá? Então a gente tem o carvão que ele é formado por 4 etapas. Então vamos lá. A primeira etapa é a turfa, tá? Então a gente tem aí 50 metros aí de profundidade em turfa, e daí ela tem aqui na lateral, e ela tem um poder calorífico não tão grande, mas já é o início da formação do carvão, um dos estágios do carvão, ou seja, o primeiro estágio do carvão, tá? Então, nós vamos falar mais dessa parte, a diferença de uma da outra. Daí ele vem o lignito, né? Ou seja, ele vai sofrer mais compressão, mais pressão, aumento de temperatura. Vocês viram que ele reduziu o tamanho aí de espessura, e quando ele reduz o tamanho de espessura, ele muda para o que chamamos de lignito. Ele tem um poder calorífico maior também do que a turfa. E a próxima ao segundo estágio, esse aqui é o nosso segundo estágio. O terceiro estágio vai ser o carvão betuminoso. Então, o nosso terceiro estágio,
ele vai se tornar carvão betuminoso. Viram que ele já diminuiu muito a camada, né? Reduziu pela metade de novo, porque sofreu mais pressão, sofreu mais compressão, e aí ele se torna o carvão betuminoso aí com uma porcentagem de carbono maior. E por último, né? Ele até vai gerar uma deformação aqui, a gente vai falar que é o nosso antracito, tá? O antracito, ele é rico em carbono, tá? E é o quarta etapa do carvão aí que a gente fala para exploração. Então, vamos entender assim esses parâmetros aí da classificação do carvão. Então, primeiramente, a gente tem a turfa, né? Depois vem o lignito, depois vem o carvão, depois vem o antracito, nessa sequência. Então, a turfa, ela tem uma umidade baixa, que vai se... uma umidade alta, que vai se reduzindo conforme vai aumentando as pressões e as compressões, né? Quando aumenta a pressão, reduz as camadas, com isso reduz o nosso umidade, aumenta. Então, olha lá, gente, essa é a sequência do nosso carvão, do nosso carvão. Ele começa na turfa, da turfa ele vira o linheto, do linheto o carvão, do carvão ele vira o antracito. O antracito é o que tem maior poder, maior porcentagem de carbono. Então, se vocês verem aqui, o antracito tem quase 96% de carbono. Então, ele aumenta o carbono conforme ele vai reduzindo a espessura. Aqui, vocês vão ver nessa tabela que quando a gente aumenta a nossos parâmetros aqui, nas nossas classificações do carvão, os dois que aumentam vai ser o carbono e o poder calorífico, tá? Então, esses dois geralmente aumentam, esses dois sempre aumentam. E o restante tudo vai diminuir, tá? Então, compostos voláteis, oxigênio, hidrogênio, quantidade de cinzas, tudo isso abaixa. Porém, o maior poder calorífico que a gente vai ter vai ser do antracito, tá? Então, vocês veem que vai gradativamente aumentando sempre o poder calorífico aí do carvão e do antracito, tá? Bom, outro material que a gente tem em exploração é o petróleo. Diferente do nosso gás natural, diferente do nosso carvão, o petróleo e o gás natural, ele também é de material orgânico, porém com origem marinha, né? Então, o que acontece? O que a gente precisa entender de petróleo? Primeira coisa é como ele é e começa a ser gerado e como você vai descobrir uma jazida de petróleo. Então, com toda essa parte aí de orgânico, ele vai começar a se decompor, e quando ele vai achar a parte de algas calmas, assim, ele vai começar a se decompor, começar a se sedimentar. A hora que ele vai se sedimentando, vai formando aí um material lamoso aí, rico em matéria orgânica, tá? E que em umas condições aí, sem a presença de oxigênio, ela vai começar a ficar preservado, tá? Quando ela começa a ficar preservada, ela vai começar a sofrer ações químicas dentro dessa lama, por causa do aumento de temperatura e pressão, tá? Então, como aumentou a temperatura, aumentou a pressão, começa aí a formar reações químicas, e isso gera um material chamado querogênio, tá, gente? Então, quando a gente determina esse querogênio, quando a gente acha esse material querogênio nas rochas, é quando é um material que ele é o formador do petróleo, tá? Então, é aí que a gente começa a achar jazidas, tá? Então, a gente tem aqui o material querogênio, que é onde é esse material que vai começar a dar origem aí ao óleo e ao gás, tá? Então, a gente tem aqui as profundidades, temperaturas, e ele vai até uma determinada temperatura. Depois ele se torna em grafite. Se for temperatura muito alta, ele se torna grafita, né? Então, para se ter realmente o poço petróleo, você precisa ter algumas situações aí. Primeiro, você precisa ter a rocha-fonte, né? Que é a nossa rocha lá com querogênio, a nossa rocha reservatório, que é onde ela vai ficar presa, né? Quando ela vai ficar formando esse petróleo. A gente precisa ter uma rocha selante, ou seja, uma rocha que feche tudo isso aí, cele esse depósito aí, ele fique preso aí nessas rochas para formar essa situação, tá?
Toda essa parte que a gente falou, carvão, gás natural e petróleo, são meios que a gente faz de exploração ou recursos convencionais, que a gente fala, tá? Tem alguns métodos não convencionais de extração aí de petróleo ou de gás. Dos petróleos aí tem algumas situações que devido aos métodos aí de extração natural aí, eles atacam a rocha reservatório aí e forçam as retiradas aí de petróleo, tá? Então tem aí alguns métodos aí que fala como são esses depósitos, tá? Então, um dos tipos de extração é que às vezes existe um depósito de gás confinado. Então, para poder extrair esse gás, não daria para furar essa rocha, tá? Porque ela está confinada. Então, eles injetam água e areia em alta pressão e ela vai formar vários nervuras aqui, permitindo que esse gás penetre na água. Essa água volta, ela é tratada, retirado o residual, trata a água e se separa o gás da água, tá? Tem outros tipos aí também de exploração de shale gas, que também fornece o mesmo processo de fracking e tudo mais. Outro recurso que a gente fala também são os recursos geotônicos, né? O que esses recursos geotônicos? É geração de energia através de gás, né? Então, às vezes, você tem locais de temperaturas termais aí, que dá para fazer poços geotermais. Então, o que acontece? Você tem uma aproximação do magma muito grande aí do solo. Então, ou naturalmente ou artificialmente, é injetada água nessa água subterrânea, ela vai se evaporar, virar vapor, e com isso vai ser criado aí uma quantidade de vapor grande para gerar turbinas aí gerando eletricidades, tá? Bom, pessoal, então foi isso que a gente tinha que falar de revisão, tá? Então essa foi a nossa revisão de aula. Boa prova para vocês. Até uma próxima aula e até mais.